Muito bem, muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda nos reunimos para o estudo do livro, eu ia falar a Gênesis, o estudo do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. O livro que a gente tem estudado aí, né, a partir aí finalzinho de 2023, né, nós já passamos pelo histórico do Espiritismo. O livro é dividido em 3 partes, né? A primeira é o histórico do Espiritismo. Nós estamos na segunda parte, que diz respeito ao resumo, né? Resumo do ensinamento dos Espíritos. Só para relembrar rapidinho, que esse livro, quando vocês ouvirem falar também de opúsculo, tem gente que fala assim, Kardec fez uns opúsculos, esses livrinhos fininhos aí, né? E esse é um deles. Esse livro, o Espiritismo em sua expressão mais simples, a gente sempre tem que olhar para ele, quando for ler, quando for estudar, com um olhar do porquê Kardec, com qual intenção Kardec publicou essa obra, né? Esse livrinho, esse livreto. E a intenção de Kardec era difundir o Espiritismo além do círculo que ele já estava sendo publicado. Porque a gente tem que lembrar do contexto histórico, né? Kardec começa a publicar suas obras e começa a publicar a Revista Espírita na Europa, numa época em que livro era muito caro, né? E também, pela profundidade do tema, esse livro circulava entre as cabeças pensantes, né? As pessoas que eram mais cultas, né? Hoje não, hoje os centros espíritas a gente consegue estudar os livros de Kardec com pessoas que até não terminaram, né, determinada área escolar, porque a alfabetização é quase que 100% da população, né? A gente tem outros meios de se desenvolver. Na época, não. Na época, os trabalhos, a maioria eram manuais, nem todo mundo conseguia entender a obra, né? Então, Kardec vai lá e faz o quê? Ele publica esse livro com o histórico do Espiritismo, esse resumo, numa linguagem mais simples, mais resumida, e também pensando na questão financeira, uma obra mais barata, né? Então, a gente tem que sempre ter em mente que esse livro foi publicado para difundir o Espiritismo fora dos círculos que o Kardec já conseguia alcançar, né? E como a gente viu na primeira vez que a gente se reuniu, o livro foi um sucesso. Rapidamente ele foi traduzido para várias línguas, conseguiu sair da Europa, né? Teve publicação aqui no Brasil em questão de um ano e pouco. Então ele realmente deu os frutos que Kardec esperava. Nós passamos já pelo histórico do Espiritismo e na semana passada nós começamos o resumo do ensinamento dos Espíritos. Então nós passamos rapidamente, né? Que é a proposta do livro, sobre Deus e suas atribuições, né? Seus atributos, perdão. Kardec também chegou a falar de matéria, perispírito e espírito. E agora, Kardec vai falar conosco sobre ele falava da criação dos espíritos, e agora vai falar do desenvolvimento, né? Como é que os espíritos vão se desenvolver, como é que a gente, né, enquanto espírito, como é que a gente se desenvolve. Então, nós estamos na segunda parte do livro, que é o resumo do ensinamento dos Espíritos, e hoje nós vamos começar a partir do item 6. Item 6. Então, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai acompanhando, tá bom? Lembrando que o nosso estudo ele é democrático, o nosso estudo ele é como o espiritismo deve ser, que ele é aberto para o debate, né? Então, quem quiser se manifestar, é só me interromper. Fiquem bastante à vontade. Bom, então vamos lá. Item 6. Desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos, ao mesmo tempo que as ideias, Deus lhes diz:
vós podereis pretender a felicidade suprema, assim que tiverdes adquirido os conhecimentos que vos faltam e cumprido a tarefa que vos imponho. Trabalhai, pois, para o vosso adiantamento. Eis o objetivo. Vós o atingireis seguindo as leis que eu gravei em vossa consciência. Então, como é que é o meio pelo qual a gente consegue se desenvolver? É pelo livre-arbítrio, né? Não é obedecendo, né? É agindo, é escolhendo, né? Então, é por isso que o Espiritismo é uma doutrina que dá liberdade. Ah, eu posso isso, eu posso aquilo? Pode, você pode fazer o que você quiser. A questão que deve ser respondida dentro do seu coração, dentro do seu pensamento é: será que eu devo? Né? Então, eu posso debater um assunto delicado com a Gisele? Posso. Mas será que eu devo? Diz respeito a mim o assunto? Qual que é a minha intenção ao discutir esse assunto com ela? Eu posso ajudá-la? Então, fica sempre essa questão. O Espiritismo, ele nos ensina que a partir da criação, o livre-arbítrio é um atributo de todos nós. E é a partir desse livre-arbítrio que a gente vai evoluir ou estacionar. Porque involução, né? Marcha ré não tem. Ou a gente evolui ou a gente estaciona. Então, quando Deus permite, né, nos dá essa faculdade do livre-arbítrio, ele nos diz o quê? Que a gente pode atingir a felicidade suprema quando a gente atingir os conhecimentos que nos faltam. Mas para atingir esses conhecimentos, o que a gente tem que fazer? É a evolução, né? Então, é na escolha. O que eu vou escolher fazer? Eu vou escolher fazer um curso, eu vou escolher ler, eu vou escolher ler várias fontes, ou não vou fazer isso, né? Então é uma escolha, e essa escolha, ela é muito pessoal, porque às vezes a gente não está num momento legal, né? Então falar, eu não estou num momento bom, eu vou passar um período descansando. Totalmente válido, mas sempre com o objetivo de que quando melhorar, a gente consiga buscar esses conhecimentos. Por isso que é importante que a gente estude, como a gente está fazendo aqui agora, e também não só na área do espiritismo, né? Mas em todas as áreas. A gente tem que tentar um conhecimento mais amplo possível, dentro das nossas capacidades. Então, a gente vai conseguir atingir a felicidade através do conhecimento e cumprindo a tarefa divina, né? Qual tarefa seria essa? É o adiantamento, né? Então, se a gente pensar assim, qual que é a tarefa divina imposta a cada um de nós? É muito pessoal. Às vezes, um de nós busca ter uma dificuldade na família, então, uma das tarefas é administrar essa questão familiar. Outro tem a possibilidade de não ter tantos problemas, ter uma vida um pouco mais tranquila, então lhe sobra tempo para estudar mais, adquirir mais experiência, né? Isso sempre nessa perspectiva da melhora, da gente buscar a nossa evolução, tanto no progresso moral, quanto no progresso intelectual. E as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Tanto é que a gente tem esse sentimento. O problema é que, às vezes, a gente põe tanta coisa na cabeça que a gente não percebe esse sentimento, né? Então, às vezes, a gente está tão atribulado em discussões, né, muitas vezes até raivosas, ou a nossa sociedade é muito ansiosa, né, a gente está com tanta coisa, que a gente não percebe aquele sentimento interno nosso. Daí a necessidade da gente se acalmar, refletir antes de tomar as atitudes, né? Eu vou fazer isso ou aquilo.
se acalma, lê, e aí a gente vai ter sempre essa intuição. Nós vamos errar, é lógico, nós somos imperfeitos, mas as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, né? A gente sabe que a não violência é muito melhor que a violência. A gente sabe que a conversa é muito melhor que o grito. A gente sabe que uma palavra de afeto é muito melhor do que uma ofensa. O problema é que às vezes a gente se envolve com as dificuldades da vida e se permite, de forma errada, agir pelo outro lado, ofender, gritar, né? Agredir. Então a gente tem que tentar acalmar os nossos corações para conseguir fazer essa opção de forma correta, né? Então, através do livre-arbítrio, a gente consegue, a gente tem a possibilidade de chegar na felicidade suprema, cumprindo as tarefas e buscando conhecimentos. Depois Kardec diz assim, ó, em consequência de seu livre-arbítrio, uns tomam o caminho mais curto, que é o do bem, outros o mais longo, que é o do mal. Aqui, no meu entendimento, se alguém não concordar, fica à vontade, eu gosto de ler assim, né? Não estou mudando o texto, claro, estou falando como é que eu entendo. O caminho mais curto é o caminho do bem. E o caminho mais longo é o caminho da ignorância, a falta de conhecimento. Por quê? Vamos pensar no exemplo da vingança, né? Então, eu tenho um problema. Hoje eu vou pegar a Gisele para Cristo aí, Gisele. Eu, eu, eu tenho um problema com a Gisele. Então, eu tenho dois caminhos para resolver esse problema: o do bem e o da ignorância, ou do mal, como está no texto. Eu posso tentar me vingar da Gisele, fazendo mal para ela, para a família dela, ou eu posso sentar, expor meus sentimentos, ouvir o que ela tem para dizer, né, para a gente poder resolver esse problema. O caminho mais curto é difícil. Por que que ele é difícil? Porque eu vou ter que trabalhar a minha humildade, de ouvir o que ela tem para dizer, a minha humildade de expor os meus sentimentos. Então, é um caminho difícil. Só que ele é mais curto para a felicidade. Por quê? Se eu me vingar da Gisele, né, vou lá jogar uma pedra na janela dela, eu quebro a janela dela, ela fica com raiva de mim, o seu Luiz também fica com raiva de mim, e a gente fica nessa troca de raiva, que vai prolongar o caminho até a felicidade, porque a felicidade, nesse exemplo, é a gente fazer as pazes, ou pelo menos se entender minimamente. Então, o caminho mais curto, ele é difícil, porque a gente tem que se lapidar, né? Às vezes a gente entende, é mais fácil ser calmo, né? Perdoar, mas a gente tem que saber que isso é difícil, que a gente tem que fazer um esforço para isso. Mas estudando a doutrina, como a gente tem feito, e também estudando as questões morais, de uma forma geral, a gente percebe que o caminho mais curto, ele é muito difícil, mas ele é infinitamente melhor que o caminho mais longo. Porque a vingança, eu acho que eu vou lá na casa dela em 5 minutos, jogo a pedra e resolveu. Mas não. Eu aumentei o problema. Mais dia, menos dia, nós vamos sentar e eu vou ter que ouvir o que ela tem para dizer e eu vou ter que falar para ela. Né? Eu não tenho nenhum problema com a Gisele, né, Gisele? Nós também. Só um exemplo. Então, isso se dá pelo livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. É a gente decidir por nós mesmos. Né? Quando a gente já está adulto, claro, né? E no gozo das faculdades mentais, é parar e analisar. Como é que eu vou agir? E a gente responsabilizar pelos nossos atos. Então, o caminho mais curto para a evolução e, consequentemente, para a felicidade é o caminho do bem. E por que que eu chamei o caminho do mal de ignorância? Porque aquele que conhece a verdade, aquele que conhece que o caminho mais curto é o bem, ele não vai optar pelo outro. É a mesma coisa que eu falar, ó, você tem dois caminhos para chegar no mesmo lugar, a pé. Um dura 5 minutos, o outro dura 4 dias de caminhada.
ninguém em sã consciência vai optar pelo maior. Então, por isso que eu vejo esse mal como ignorância. Porque no termo de hoje em dia, o mal ficou parecendo que é uma coisa criada, né? Por outras pessoas, né? Ou por outro ser, quando, na verdade, é a nossa ignorância mesmo. A nossa falta de noção, né? De conhecimento do caminho. Então, o livre-arbítrio nos dá opções. E se a gente errar, a gente tomar o caminho mais curto, quanto antes a gente perceber, melhor, para retomar o curso. Fica à vontade, Marleninha. Boa noite, né, em primeiro lugar. Ô, Caio, eu acho que essa sua explicação é legítima, porque o próprio Kardec fala que o mal é a ausência do bem, né? Então, se não tem o bem, é o mal, não obrigatoriamente é que você vai fazer alguma coisa deliberada. Então, acho que você explicou muito bem. É isso mesmo. Ah, que bom. Eu penso assim, porque às vezes a gente pode achar que o mal é uma energia, né, que está ali e tal, quando na verdade somos nós, né? Então, como a Marleninha bem disse aí, se o mal é a falta de bem, quanto mais conhecimento a gente tem, mais bem a gente consegue entender e fazer. E aí preencher essa lacuna, né? Muito bem. Bom, item 7. Aí Kardec ainda vai continuar no tema, olha que legal. Ó. Deus não criou o mal. Vamos grifar, porque isso é importantíssimo. Deus não criou o mal. Ai, o que eu fiz aqui? Bom, Deus não criou o mal. Estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Como a gente estudou semana passada sobre os atributos divinos. Aquele que as observasse, né, observasse as leis de Deus, que observasse fielmente, seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, né, ou seja, nós, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observaram, e o mal resultou para eles de sua desobediência. Pode-se, então, dizer que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal, tudo o que é contrário à mesma lei. Então, é justamente isso que a gente falou, né, e a Marleninha nos explicou aqui. Vamos dar um exemplo. Né? A lei de conservação, ela existe para a gente poder conservar e progredir. Então, por exemplo, meu corpo. A lei de conservação é que eu preserve meu corpo, que é um instrumento que eu tenho para poder evoluir nessa encarnação, né? Através do conjunto que eu falo, né? Que eu consigo escrever, que eu olho, que eu escuto, que eu existo, que eu me relaciono. Então, se eu agredir meu corpo, eu vou estar ferindo a lei de Deus. Então, a gente tem o quê? A gente tem terminação nervosa no corpo todo. Se eu der um soco ali na parede, minha mão vai doer. Isso é um sistema criado para que a gente não estrague o nosso corpo. Porque a gente já estraga ele sentindo dor, sentindo os efeitos, né? Como doenças e problemas. E mesmo assim, a gente ainda abusa um pouco. Então, veja, se eu der um soco na parede e machucar minha mão, eu não posso falar que Deus está me punindo ou que o mal está fazendo alguma coisa. A decisão foi minha, porque eu infringi a lei, que é conservar meu corpo. Isso se dá com tudo, né? Nas questões do relacionamento. A Marleninha pediu para falar e falou: ó, primeira coisa, boa noite. Ela cumpriu o protocolo do bem trato com o próximo. Agora, se a Marleninha abre o microfone e vem grosseiramente falando, a gente já vai falar assim, bicho, essa mulher aí, né, começa a se afastar dela. Qual que é a consequência disso? A Marlene se isolando das demais pessoas. Isso tem consequências. Então, em todos os campos, sempre que a gente se afasta
através do nosso livre-arbítrio, das leis, a gente vai fugindo, né, da felicidade. A gente vai arcando com as consequências disso. Então, se a gente ficar em casa com pensamento ruim, nós vamos ter sonho ruim, nós vamos ter sentimento ruim, nós vamos adoecer, porque a gente se afastou do vigiar os nossos pensamentos. Né? E não precisa ser espírita para entender isso. Pessoas que nem acreditam em Deus entendem isso. Né? Tem amigos que se dizem ateus e falam, vamos melhorar o pensamento aí, gente, vamos ter uma conversa boa, para de falar coisa ruim. Por quê? Porque sabe das consequências que é reunir todo mundo, ficar falando mal de alguém ou ficar com pessimismo na cabeça. Então, quando a gente desobedece essas leis, esse caminho, a gente se afasta dos ensinamentos e aí a gente colhe as suas consequências, né? Então, Caio, à vontade. queria só falar assim também, que quando a gente consegue também firmar o pensamento no nosso anjo guardião, tudo, a gente percebe isso nos detalhes. Assim, você pergunta alguma coisa ali mentalmente, de repente vem a resposta. Então, isso é muito real mesmo, essa questão da vibração, da energia, o que você está vibrando, é muito real, muito real. É verdade. Então, que a Gisele falou, a gente pode perceber que mesmo quem não está estudando, que a gente, da forma como a gente está estudando, também percebe isso. Você está no trabalho, ou num curso, com a vibração ruim, né? Falando coisas ruins, falando nas costas dos colegas. A tendência ali, muito clara, é que as coisas deem errado. Né? Então, isso é natural, são leis naturais, por isso que a gente percebe, né? Já falamos aqui, mas muitos médicos, na hora que vão atender o paciente, falam assim, procura ver umas músicas animadas, assistir um filme leve, ter conversa boa, né? Porque isso é natural, eles percebem as consequências disso. Arruma um cachorrinho para você ficar ali brincando com ele, né? Então, esse caminho como a evolução, ele também diz respeito a essa área, da gente entender como as coisas funcionam e percebendo. Todos nós temos essa capacidade de perceber isso. É claro que, por vezes, a gente tem atribulações, né? Acontece uma perda repentina na família, algum problema, mas a gente tem que aprender a lidar com isso para continuar tocando aqui. Bom, então, tudo que a gente vai contrariar a lei de Deus é o que a gente vai chamar de mal, né? De ignorância. Então, item 8. Para concorrer como agentes do poder divino com a obra dos mundos materiais, os espíritos revestem-se temporariamente de um corpo material. Pelo trabalho de que sua existência corpórea necessita, eles aperfeiçoam sua inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que os devem conduzir à felicidade eterna. Bom, o que Kardec está falando aqui? Né? Para aquele que não conhece o Espiritismo, porque esse livro é para isso. Né? Ele foi destinado inicialmente a isso. Ele está falando assim, esses espíritos que eu estou falando, que têm livre-arbítrio, que foram criados ignorantes, que têm como objetivo a evolução, eles, para poder concorrer, ou seja, participar com a obra dos mundos materiais, eles revestem-se de um corpo material, revestem-se temporariamente. Que é isso aqui, O meu é esse, dessa encarnação é esse aqui. Cada um está aí com o seu. Cada um está com o seu corpo temporário. E aí, pelo trabalho de sua existência corpórea, o que é o trabalho da existência corpórea? É a vida. Porque a vida dá trabalho mesmo. Né? A gente tem que
relacionar com pessoas diferentes, tem que comer, tem que dormir, tem que se cuidar, tem que fazer higiene, tem um monte de coisa. Através desse trabalho, a gente aperfeiçoa a inteligência e adquirimos os méritos que nos conduzem à felicidade eterna. Então, isso nos mais diversos mundos, nas mais diversas épocas. Então, imagine, se nós estivéssemos na Idade da Pedra, provavelmente a gente já está dormindo, né? Porque acabou a luz, acabou, né? Não tinha luz elétrica. A gente já está dormindo, já se programando para sempre esperto, né? Qualquer barulho ali podia ter um ataque. E está trabalhando inteligência com isso. Aprendendo a viver em grupo, a dividir o alimento, a coletivamente plantar, caçar. E aí a gente vai assim durante toda a nossa caminhada. Lá nessa época, depois na época das aldeias, aí a gente começa a ter conflito com a aldeia do lado, que a gente quer comer as frutas da aldeia do lado. Aí depois a gente entende que se juntar as aldeias, melhor ainda. Mais gente trabalhando, mais frutos. Aí a gente consegue formar uma cidade, países. A gente consegue hoje fazer relações comerciais com países que estão muito longe. E assim a gente vai progredindo, vai desenvolvendo a inteligência. Foi através da inteligência que criou-se os nossos computadores, que a gente conversa, a internet. Então, a gente está sempre num exercício de inteligência, que a gente vai melhorando a nossa vida, que é pesada, e também a questão moral, a gente vai desenvolvendo isso. A gente cria as nossas cidades, mas a gente percebe que é necessário criar leis para que a gente tenha uma boa conduta. Então, depois das 10, não dá para colocar o som muito alto, não, porque o vizinho quer dormir. Não dá para andar pelado na rua. Vamos andar todo mundo vestido. Inventamos um carro, né, um veículo. Tudo bem, tem que pôr regra, porque senão você machuca o vizinho, você atropela o vizinho. Então, a gente vai na questão da inteligência, da moral, aperfeiçoando. E aí, essa é a caminhada da humanidade. E aí, a gente vai e volta nas nossas encarnações e reencarnações e vai progredindo. E aí a gente vai aperfeiçoando a nossa inteligência e, através da observação das leis de Deus, os méritos que vão nos conduzir à felicidade. Então, é lógico que quando a gente estava na Idade da Pedra, a gente era muito mais egoísta do que a gente é hoje. Porque lá, se a gente não comesse, nem todo dia tinha comida. Então, chegou comida, eu como primeiro, depois eu vejo se dá para dar para os outros. A gente era nômade, a gente mudava de lugar para o outro. Alguém se machucou, temos um deficiente, tem que abandonar, senão a gente não consegue caminhar para próximo local. Mas a gente evolui, e aí a gente vai conseguindo administrar melhor os instintos e a nossa evolução. Né? Muito bem. Item 9. A encarnação não foi imposta ao espírito, no princípio, como uma punição. Ela é necessária ao seu desenvolvimento e para a realização das obras de Deus. E todos a devem sofrê-la, tomem o caminho do bem ou do mal. Só os que seguem o caminho do bem, avançando mais rapidamente, demoram menos a chegar ao fim e lá chegam em condições menos penosas. Então, isso é muito, muito interessante. Porque a gente pode pensar que a encarnação é uma pena, né? É uma punição. Porque é difícil, né? É difícil. Mas ela não é. E aí, talvez uma boa comparação seja a escola. Se a minha filha falasse, ô pai, 2020, minha filha tem 6 anos. Ô pai, 2024 eu acho que eu não vou para a escola, não. Eu prefiro ficar em casa, né? Tem Netflix, mais sossegado, tem que acordar cedo. Eu não vou mandar minha filha para a escola para puni-la. Eu vou mandar ela para a escola para ela aprender. Porque ela precisa desses conhecimentos para se desenvolver.
A encarnação, no princípio, como ele está falando aqui, é a mesma coisa. Ela é necessária ao desenvolvimento e para a realização das obras de Deus. Né? Tomem os espíritos o caminho do bem ou do mal. Né? Então, aquele que for na escola estudar muito, e passar de ano, e talvez adiantar um ano, ele chega mais rápido no final. Aquele que não estudar, não levar a sério, vai cada vez ficando mais tempo na escola, vai ficando. Um dia ele vai sair. Né? Então, a gente tem que entender a encarnação assim, especialmente no princípio. Né? Eu acredito que Kardec colocou no princípio, porque depois de um grau, certo grau de evolução, o espírito, tirando as encarnações compulsórias, ele tem ali uma faculdade, né, de encarnar ou não encarnar. Faz parte do projeto. O que acontece é que, quando os espíritos evoluem, quando nós evoluímos, a gente percebe o quão importante é a encarnação. E aí a gente quer encarnar. Né? Então o espírito está com um problema lá. Uma questão que não faz ele progredir. Ele vai tendo a oportunidade de encarnar. Se ele falar, não, não vou, não quero, uma hora ele vai falar assim, não vai ter jeito, eu vou ter que enfrentar isso aí. Eu vou ter que fazer a prova, vou ter que estudar, porque senão não vou sair disso nunca. Né? Então, mais para frente, ele tem essa escolha. Né? Mas, no princípio, quando ele não tem conhecimento, o conhecimento é muito pequeno, ela vem assim como uma... Não vou dizer é como se fosse uma obrigação, né? Assim como a minha filha, depois de adulta, depois dos 18, pode falar, né? Vou fazer uma faculdade, duas, ou não vou fazer. Ela é maior de idade, eu não posso obrigá-la. Mas criança não tem conversa, né? Vai ter que ir e vai estudar. Ô, Caio, mas ó, quando eu estava lá, sei lá, com uns 15 anos, eu dei um maior trabalho para minha mãe. Porque eu falava que eu não queria estudar, porque depois eu ia morrer, ia acabar tudo aí, que não sei o quê. E aí o Espiritismo, ele completou, porque nada se tem. E a minha revolta é que eu ia perder tempo, né, aprendendo aquilo para nada. E depois tudo vem explicar o contrário. É isso aí. Então a Gisele aí também quis dar uma escapada da escola aí, né? Mas depois entendeu a importância, né? Confesso que eu também tinha umas preguiças às vezes aí também, né? Mas é isso aí. Então é mais ou menos isso, né? Então a gente também tem que saber que cada um, pelo livre-arbítrio, está no grau que conseguiu chegar, né? Então, porque às vezes a gente fala assim, lá, ó, a Marlene tem um vidão, sossegada e tal, mas se ela realmente está num vidão, mérito dela, né? Ou se eu não estou numa vida boa, demérito meu, eu que não trabalhei, né? Ou estou numa fase de definir alguma coisinha aqui, trabalhar algum ponto, né? Mas a gente tem que sempre se voltar para as nossas vidas, a gente avaliar as nossas vidas, né? E não tentar fazer esse julgamento do outro, porque cada um tem sua caminhada particular, né? É isso aí. Ó, item 10. Os espíritos encarnados constituem a humanidade, que não está circunscrita à Terra, mas que povoa todos os mundos disseminados pelo espaço. Então, aqui, ó, os espíritos encarnados são quem? São aqueles que constituem a humanidade. São os que estão na Terra e que povoam os outros planetas. Então, se alguém falar com um espírito assim, você acredita em ET? Aí você vai falar, acredito. Talvez não da forma como apareça, né? Especialmente no imaginário popular. Mas a habitação de outros planetas, sim. Né?
Porque a gente, inclusive os planetas progridem, como a gente já estudou. E a povoação dos planetas é feita pelos espíritos. Então, ora nós estamos no plano espiritual, ora nós estamos encarnados em algum planeta. No nosso caso aqui, na Terra, que é o planeta que a gente está, e o planeta que a gente provavelmente vai reencarnar se a gente mantiver nessa faixa, né, por um tempo. Então, é interessante a gente olhar com esse olhar que Kardec traz um resumo da doutrina, porque ele passa muito en passant mesmo, né? Então, ó, espíritos constituem, existem os espíritos, os encarnados estão na Terra e estão em todos os mundos disseminados pelo espaço. Bom, mas se a gente for estudar a fundo no livro dos espíritos, a gente tem a escala dos mundos, né? A gente tem uma explicação muito maior, né? Bom, item 11. Aí Kardec nos diz: a alma do homem é um espírito encarnado. Para secundá-lo no cumprimento de suas tarefas, ou seja, para criar condições, né, para o cumprimento de sua tarefa, Deus lhe deu como auxiliares os animais que lhes são submissos e cuja inteligência e caráter são proporcionais às suas necessidades. Então, Kardec está falando assim, quando a gente fala a palavra alma, a gente está falando de um espírito que está encarnado, né? Então, nós somos alma, vamos dizer assim, né? Nós somos um espírito, com E maiúsculo, assim como os espíritos desencarnados, a diferença é que nós temos esse corpo físico. E para a gente ter condições de cumprir nossa tarefa, qual que é a nossa tarefa? É evoluir. Para a gente cumprir essa tarefa, a gente tem os animais como os nossos auxiliares, que são submissos. Por quê? Porque nós somos muito mais inteligentes que eles. Você vê, do nosso tamaninho aqui, a gente consegue, por exemplo, prender um elefante, um leão, porque nós somos muito mais inteligentes que eles. Eles não são submissos. E a inteligência e o caráter são proporcionais à necessidade desses animais. Certo? A doutrina nos ensina que, com o progredir da humanidade, os animais também progridem, e a nossa relação com esses animais também progride. Então, se a gente voltar lá no estudo da Gênese, a gente viu como os animais progrediram. O Max deu uma aula para nós aqui de evolução animal, evolução da fauna, né? A gente estudava, então, que lá nos primórdios existiam grandes mamutes, e esses animais, através da evolução, foram se modificando. E nós, humanos, domesticamos animais. Então, o lobo, que era até perigoso para nós fomos alimentando ele foi ficando perto das nossas tribos, até que nós temos aí tem uns cachorrinhos dentro de casa. É a evolução do lobo. É um animal domesticado. Então, veja como que mudou, nesse período, a relação nossa com os animais, com alguns animais. Então, o lobo, que era um predador nosso, né, assim, era feroz, poderia até nos matar, nós domesticamos e estão dormindo no pé da nossa cama ali, ó, né? Porque a gente domesticou, houve uma evolução, e a nossa relação com eles também mudou. E, com o passar, essa relação continuou progredindo, até chegar ao ponto de que que nós vamos tratar os animais com devido respeito, que nós não vamos nem nos alimentar do corpo deles, quando a gente evoluir para isso, né? Aos poucos a gente vai tomando, a sociedade vai tomando forma assim, né? Tudo a seu tempo. Muito bem. Item 12. O aperfeiçoamento do espírito é o fruto de seu próprio trabalho, não podendo, em uma única existência corpórea, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo.
ele aí chega por uma sucessão de existências, dando em cada uma delas alguns passos adiante na via do progresso. Isso é muito importante a gente ter em mente, especialmente, vou falar para mim e para essa sociedade ansiosa que a gente vive. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer saber tudo rápido. Não dá. É impossível, ó. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do próprio trabalho, não podendo em uma única existência adquirir todas as qualidades. Então não dá para nessa encarnação, né, em média hoje de que 80, 90 anos, a gente lapidar tudo o que a gente precisa. Não dá. Então, o que é necessário para isso, então? Aí é a reencarnação. Não dá para, em uma encarnação, a gente conseguir tudo isso. Por quê? Porque a experiência nem nos permite isso. Olha, a visão de mundo que nós aqui temos diferentes. Né? Eu sou homem, a Gisele, a Dona Honória é mulher. A Dona Honória viveu a juventude numa época, a Gisele em outra. Todas essas mudanças trazem formas de ver a vida diferentes. E qual que é a beleza, né? Uma das belezas da reencarnação? Numa encarnação, você ser homem e trabalhador braçal, na outra uma mulher e trabalhar mais com o intelecto, e na outra você nasce no Japão e é patrão, e na outra você nasce na África do Sul e é empregado, e na outra você é filho, na outra você é pai, na outra você é mãe, e por aí vai. Tendo várias experiências diferentes, passando por experiências muito diferentes, né? A experiência de um homem e de uma mulher é diferente. Nascido na Europa, ou na Ásia, ou na Oceania, é diferente. Em épocas diferentes, as experiências são diferentes, então cada hora você aprende uma coisa. Você vai aprender a ser mais brando numa época, você vai aprender a ser mais observador em outra, e aí numa época você aprende a comandar, mas aí depois tem que desenvolver a humildade, e aí você tem que desenvolver o seu lado maternal. Numa outra, de repente, você é órfão. Então, essa sucessão de existência que nos permitem ter essas experiências. Quanto mais a gente conseguir se desenvolver, menos existências serão necessárias para a gente atingir a felicidade. Mas cada vez a gente vai dando passos no progresso. Né? Cada hora com experiências diferentes e cada hora podendo exercer essa lapidação, esse desenvolvimento de forma diferente. Item 13. A cada existência corporal, o espírito deve cumprir uma tarefa proporcional ao seu desenvolvimento. Quanto mais ela for rude e laboriosa, ou seja, mais rude e trabalhosa, maior seu mérito em cumpri-la. Cada existência é, assim, uma prova que o aproxima do objetivo. O número de suas existências é indeterminado. Depende da vontade do espírito abreviá-las, trabalhando ativamente em seu aperfeiçoamento moral. Da mesma forma que depende da vontade do operário, que deve realizar um trabalho, abreviar o número de dias para sua execução. Então, é exatamente isso. A cada existência, uma tarefa proporcional ao seu desenvolvimento. Então, tem encarnação, a gente vai ficar mais dentro de casa, cuidando de filho, cuidando de pai, cuidando de vó. Tem hora que nós vamos ter que ir para o mundão aí. E lidar com pessoas diferentes e tal. Quanto mais laboriosa,
maior seu mérito. Mas quanto mais trabalhosa, não diz respeito no sentido físico. Às vezes, o nosso desafio maior é cuidar de uma pessoa doente, abrir mão de algumas coisas, ou às vezes a gente vai ser presidente de uma empresa e vai ter que, né, tocar a empresa, mas sempre com o lado humano em relação aos funcionários. Então, essas experiências que vão mudando. E a cada existência, desde que a gente cumpra o nosso papel, a gente se aproxima do objetivo. Ah, mas quanto que vai ser? Depende. Você vai tratar bem seus funcionários? Você vai tratar bem sua família? Você vai se tratar bem? Você vai tratar você mesmo bem? Então, é aí que a gente vai abreviando. Então, se a gente foi patrão, fomos patrões não muito bons, né? Maltratamos os funcionários. Nós não aprendemos. Então, a gente vai ter que aprender isso de novo. Talvez agora, através de outra perspectiva. E aí, numa outra perspectiva, a gente fala, nossa senhora, tem que tratar bem os funcionários. Aí você tem na outra encarnação, oportunidade de ser patrão. Você trata mal de novo. Então, depende. E depende do aperfeiçoamento de cada um. Então, o que Kardec dá o exemplo aqui é do operário que vai fazer uma obra. Então, imagina a gente, vamos pensar, você vai tricotar um suéter. Quanto tempo demora para tricotar um suéter? Aí você vai falar, depende. Você vai pegar cedo, você vai pegar pouco, depende. Não tem né, um prazo fixo. Depende do quanto você vai trabalhar. E a evolução também é a mesma coisa. A execução depende do quanto nós vamos trabalhar. No que nós vamos dar atenção na nossa vida? Vamos perder o nosso tempo com o quê? Perder não, nós vamos gastar o nosso tempo com o quê? Com briga na internet? Pode fazer, não tem problema nenhum. Só que você vai colher tudo isso depois. O fruto da briga e do tempo perdido que você podia estar fazendo uma coisa produtiva, né? Lapidando alguma coisa, lapidando algum ponto seu. Bom, acho que dá tempo aqui para o item 14. Quando uma existência foi mal empregada, não tem proveito para o espírito, que deve recomeçá-la em condições mais ou menos penosas, em razão de sua negligência e de sua má vontade. É assim que, na vida, podemos ser obrigados a fazer no dia seguinte o que não fizemos no anterior. Então, se a gente tem uma existência para a gente aprender a ser humilde, então nós viemos numa condição difícil, a trabalhar a humildade mesmo. E a gente continua orgulhoso. A gente vai ter que recomeçar essa tarefa. Talvez em condições piores, mais humilhantes ainda, para a gente trabalhar a nossa humildade. Então, por isso que ele diz, talvez a gente vai fazer no dia seguinte o que a gente não fez no dia anterior. Se a louça está na pia, meu amigo, você vai ter que lavar 1 hora, não tem jeito. Ah, mas hoje eu não vou lavar, não. Tudo bem, vai acumular. A minha vai ficar na pia, mas amanhã tem que lavar, né? Vai ter que lavar, Marlene. Não tem... E amanhã é pior que hoje, né? Então, a louça que você não lavou hoje, você vai ter que lavar amanhã. Só que amanhã, você vai lavar a louça da janta acumulada com a louça do café. Porque só acumula. Aqui é a mesma coisa. Você teve uma oportunidade de ser humilde numa vida difícil. E não foi. Você continua orgulhoso. Na próxima vai ser mais difícil ainda. Você vai ser mais humilhado ainda. Né? Você pode ser. O que a gente tem que fazer hoje não pode deixar para amanhã, né? A gente tem que fazer hoje, né? Que amanhã nós não sabe se a gente vai poder fazer, né? É isso aí, dona Ana.
A tendência nossa é essa, né? É a lei do menos esforço. Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades. Se a gente está tendo oportunidade de estudar, vamos estudar. Vamos estudar. Se a gente está tendo a oportunidade de rever alguns conceitos que a gente aprendeu e que a gente viu que não são tão bons, vamos rever esses conceitos. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar essa louça. Então, quanto antes a gente conseguir fazer, melhor. E é isso aí. Eu te entendo, Marlene. Lavar a louça à noite, às vezes no outro dia de manhã a gente liga um rádio, né? Vai mais fácil. Dá mais alegria, né? E se não der, se eu não fizer hoje, dona Honora, e amanhã eu não puder, nem tô, e alguém vai fazer para mim. A folga, olha a folga, Caio. Mas é o ditado, né? O que tem de fazer hoje, não deixe para amanhã, né? Então, vamos fazer hoje. Se não A senhora der está conta... certa, dona Honora, a senhora está certa. É isso aí. Não vamos deixar para amanhã, mas também vamos nos respeitar, né? Às vezes a gente está tão cansado, né? E também não tem problema deixar um pouquinho para amanhã, não. Mas às vezes a gente dá uma descansada, depois você volta e faz. Às vezes eu fico lavando roupa, quero fazer o serviço, lavar a garagem. Aí eu vou, tô cansada, vou lá na cama, descanso um pouquinho, daí um pouco. Não, levanta, vou lá lavar. Aí você vai, chegou ele. É isso aí, dona Ana. Muito bem. Eu tirei a tela, mas nós terminamos o item 14. Então, semana que vem, nós vamos para o item 15. Né? Mas vejo que a didática de Kardec ela é impressionante. Né? Ele é muito, muito didático nas suas obras, que a gente chama de básicas, né? Que são as obras de base que a gente tem que saber, né? O Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Evangelho. Ele é muito didático. E quando ele se propõe a fazer um resumo, ele também é extremamente didático, né? Olha onde nós já estamos. Nesse livro aqui, ele vai, como diz, não aprende quem não quer mesmo, hein? Bonitinho, né? Parece que está lidando com criança, que nós somos, né? Mas eu estou gostando, não estou criticando, não. Ele vai direto no ponto. E aí, se a gente tiver essa base aqui, nós já temos uma base excelente. Aí, depois o tema aqui, vou aprofundar, né? Então, nós já passamos aí ele já está falando que já trabalhou a reencarnação, e agora, no próximo item, ele vai falar que a vida normal do espírito é no mundo espiritual. Né? Então, imagina aquele que não sabe nada, acha que a vida normal é aqui e que a extraordinária é lá, mas é o contrário. Né? Muito bem. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade.